Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre a Lei 8666, a Lei Geral de Licitações e Contratos. O tópico de hoje vai ser o procedimento licitatório. De acordo com o artigo 38 da Lei 8666, o procedimento da licitação tem início com a abertura de processo administrativo específico para a realização da licitação e da contratação. Então, o artigo 38 vai falar que o procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente, daí tem um rol de documentos. Portanto, para a Lei 8666, tudo que for prévio à abertura desse procedimento específico, devidamente autuado, vão ser os atos prévios ao procedimento licitatório. A definição do objeto, embora tenha que estar no procedimento licitatório, ela é toda realizada antes. A precificação, que é a estimação do valor, a verificação administrativa se vai haver disponibilidade financeira da administração, tudo isso é prévio, embora deva constar novamente no procedimento licitatório. Então vamos lá. O aberto procedimento administrativo terá início o procedimento da licitação. E ele vai conter duas fases. A primeira é a fase interna, que todos os atos administrativos realizados entre a abertura do procedimento de licitação até a publicação do edital. E depois vai ter a fase externa, que inclui todos os atos administrativos a partir da publicação do edital até o encerramento do procedimento licitatório. A Lei 8666, ela não é didática, né? Não é possível ler a Lei 8666 e ir compreendendo todas as etapas linearmente. Ela mistura definições, requisitos, a leitura correta da Lei 8666 para a compreensão do procedimento exige que a gente avance alguns artigos, retorne alguns artigos, vai confeccionar um edital, o edital precisa da minuta do contrato anexo, mas os requisitos do contrato estão lá na frente, então você tem que avançar, mas daí você tem que voltar para preencher a minuta do edital. Então ela não é muito didática, embora ela tenha muito conteúdo, ela seja extremamente formal. Os documentos que devem instruir o procedimento regular, aqueles incisos do artigo 38. O edital, o convite, né, que na licitação da modalidade de convite, o edital é o próprio convite, e os respectivos anexos, quando for o caso. O comprovante das publicações do edital resumido na forma do artigo 21 dessa lei, ou da entrega do convite. O ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo, oficial ou do responsável pelo convite. Original das propostas e dos documentos que as instruírem, atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora, pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade, lembrando que o parecer jurídico é obrigatório para análise da minuta do edital e das minutas de contratos e convênios da administração pública. Não é necessário que o procedimento passe duas vezes pela assessoria jurídica, porque a minuta do contrato é um anexo obrigatório da minuta do edital, que a gente vai ver mais para frente nessa aula. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação, recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões, despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso, e outros comprovantes e publicações. Além dos demais documentos relativos à licitação. Então o procedimento ele vem recheadinho, ele inicia basicamente com o edital, mas ele tem todos os documentos, as justificativas para aquele procedimento licitatório. Veja, esse é o procedimento. Anteriormente à abertura do procedimento, a administração já teve que fazer o seu dever de casa, já teve que levantar, estimar a quantidade do objeto, o valor, porque tudo isso vai influenciar o procedimento licitatório que vai ser aberto com o início desse processo específico. Vamos lá. A fase interna do procedimento licitatório, ela vai possuir diversas
etapas distintas de acordo com o objeto e de acordo com a modalidade licitatória. A lei fala que na fase interna já devem constar a justificativa do objeto pelo setor técnico, a justificativa do preço pelo setor técnico, a nomeação da comissão de licitação do leiloeiro, pregoeiro, etc., o parecer jurídico sobre o edital da licitação e a autorização da autoridade competente. Note que as etapas, né, as fases, os documentos que devem ser providenciados na fase interna, eles são extremamente técnicos e eles devem ser produzidos pelo setor técnico. É o setor técnico que vai conseguir verificar e justificar por que aquele objeto é necessário, como se chegou ao preço, e a gente, na aula introdutória da Lei 8666, deixou claro que a Lei 8666 adora preço para definir modalidade de licitação, para verificar se há respaldo orçamentário, então ela gosta do preço, e é o setor técnico que tem que justificar o preço que vai orientar o procedimento licitatório. A nomeação da comissão de licitação, o parecer jurídico sobre o edital de licitação, que acabamos de falar, que é um parecer sobre a minuta do edital, que já vai analisar a minuta do contrato, que vai ser celebrado ao final do procedimento licitatório, e a autorização da autoridade competente. Então vamos lá. A comissão de licitação. A Lei 8666 é extremamente formal, ela vai conter as definições, as regras necessárias para cada uma das etapas, para a produção de cada documento essencial. Então a comissão de licitação. Elas estão no artigo 51 da Lei 8666. Primeiro, ela pode ser permanente ou especial, né? A especial é aquela designada especificamente para aquele procedimento. O que ela precisa? Ela precisa de, no mínimo, 3 membros, e no mínimo desses 3 membros, 2 devem ser servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente do órgão responsável pela licitação. A investidura dessa comissão é por 1 ano, e é vedada a recondução da mesma comissão, daqueles mesmos 3 membros, ao menos um deve sair, deve ser alterado. E a responsabilidade dos membros é solidária, salvo se um deles discordar expressamente e isso fica constado em documento. Então, todas as decisões da comissão de licitação, elas vão responsabilizar todos os membros igualmente, solidariamente. E depois, se acontecer algum problema, não há como nenhum membro da comissão alegar que não, quem tomava as decisões era apenas um. Não, todos são solidariamente responsáveis. Caso não concorde com a decisão da maioria, aquele membro divergente pode, ou aliás, ele deve discordar e deve pedir para que a sua discordância conste em um documento, numa ata da reunião, da comissão, etc. Duas exceções, né, a essas regrinhas sobre a comissão de licitação. A primeira está no parágrafo 1º do artigo 51, que fala sobre o convite. Né? No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas, em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Então, no convite, ao invés de uma comissão de licitação, excepcionalmente, pode ter apenas um servidor designado pela autoridade competente, mas desde que a unidade administrativa que ele atue, que vai realizar o procedimento licitatório, é uma unidade administrativa pequena, é um pezinho aqui, e face da exiguidade do pessoal disponível, então, sem pessoal. A regra, contudo, isso é um caso excepcional. A regra é realizar a comissão de licitação, inclusive para a modalidade de convite. E o parágrafo 2º fala dos registros cadastrais. A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento será integrada por profissionais legalmente habilitados
no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos. Na verdade, isso não é bem uma exceção. O que ela obriga é que nas comissões que vão analisar os registros cadastrais, a gente vai ver registro cadastral quando falar sobre habilitação, de obras, serviços ou aquisição de equipamento que exijam conhecimento técnico por profissional habilitado, essa comissão deve conter um profissional, porque senão, como vai analisar os requisitos técnicos que estão previstos na legislação? O edital. Bom, vamos lá. O edital é talvez o marco e o mais importante de toda a licitação, e a gente já vai ver por quê. A gente já viu na aula dos princípios da licitação a importância do edital e agora vai rever. O edital é o ato pelo qual a administração divulga as regras que serão aplicadas no procedimento licitatório, vinculando administradores e administrados às normas ali dispostas. Um dos princípios da Lei 8666 é a vinculação do edital. Então, o edital ele vai divulgar as regras, mas ele vai conter todas as regras que devem ser observadas, tanto pelos administradores como pelos administrados. Dentro dessas regras, vão ter a definição do objeto, ou os prazos e condições de entrega, as sanções aplicáveis, critérios de julgamento, forma de pagamento, inclusive eventual direito de reajuste, tudo que vai envolver o procedimento licitatório e a relação contratual que vai ser celebrada em seguida, deve constar do edital. O edital ele vai conter anexos obrigatórios e o examinador ele gosta de perguntar essas peculiaridades da lei. E o que está na lei, infelizmente, a Lei 8666 é extremamente formal, então ela é recheada de regras, definições, documentos, e isso dá muita oportunidade para o examinador do concurso. Inciso primeiro, o projeto básico e o executivo com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Então, naquelas licitações que exigirem projeto básico ou projeto executivo, como por exemplo obras, o projeto básico ou o projeto executivo vai ser um anexo obrigatório. O orçamento estimado em planilhas quantitativas e preços unitários. Então, um dos anexos obrigatórios é o orçamento, como se chegou no valor da licitação, estimado em planilhas que tenham quantidade e preços unitários. Embora a licitação seja para comprar, por exemplo, 1000 canetas, deve haver o preço unitário de uma caneta ali disposta, e aquilo vai orientar os licitantes. A minuta do contrato ser firmada entre a administração e o licitante vencedor, é isso que já falamos agora há pouco, e por isso que a assessoria jurídica do órgão vai analisar a minuta do contrato junto com a minuta do edital. As especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação, o edital deve conter tudo o que é necessário para o procedimento licitatório e para a relação contratual. Então, se tiver especificações do objeto muito detalhadas, elas devem constar num anexo específico, já que é impossível a gente inflar o corpo do edital com regras técnicas, já que ele deve conter principalmente as regras do procedimento, mas coloca no edital todo aquele detalhamento técnico que vai ser necessário para realizar a licitação ou para instruir a relação contratual. Bom, as regras de preferência da Lei Complementar 123 de 2006. O edital ele já deve contemplar, já que ele contempla todas as regras do procedimento licitatório, tudo que vai instruir a relação contratual, ele deve contemplar as regras que estão na legislação esparsa. Uma das principais são as regras de preferência da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. O artigo 48, inciso 1º da Lei Complementar 123, vai afirmar, e isso veio depois de uma alteração ocasionada pela Lei Complementar 147 de 2014, né? O inciso 1º vai falar que as licitações até R$80 mil, elas devem ser exclusivas para micro e pequenas empresas. Então, toda vez que a contratação for menor que 80 mil, ela deve ser destinada exclusivamente
para as micro e pequenas empresas. O inciso segundo vai falar sobre subcontratação, só que ela é uma subcontratação facultativa, né? Poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir do licitante a subcontratação de ME ou EPP. O inciso terceiro vai falar sobre uma outra espécie de licitação exclusiva, né? Sempre que a aquisição de bens for de natureza, os bens adquiridos forem de natureza divisível, a licitação deve conter cota de até 25% do objeto para contratação exclusiva por ME ou EPP. Então, assim, a licitação até 80 mil é ME e EPP. Acima de 80 mil, se o bem for de natureza divisível, vai ter que ter uma cota reservada de ao menos 25% para ME e EPP. Mas existem exceções a essas três regras que eu acabei de falar, né? O artigo 49, que é o artigo seguinte da Lei Complementar 123, ele vai trazer algumas exceções. No inciso segundo, ele vai falar quando que não é preciso estabelecer aquelas regras de preferência do artigo 48. Quando ainda existirem 3 fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. O inciso terceiro, quando a contratação e o tratamento diferenciado, preferencial, não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. O inciso quarto é nos casos de dispensa ou inexigibilidade, salvo por pequeno valor. Então, nos casos de licitação dispensável ou licitação inexigível, não precisa contratar ME/EPP, salvo na dispensa, na inexigibilidade por pequeno valor, porque daí aplica a regra do artigo 48, inciso 1º, que vai falar que a licitação abaixo de 80 mil é obrigatório para ME e EPP. O edital, por fim, ele deve ser sempre rubricado em todas as suas páginas e deve passar e ser subscrito pela autoridade competente, para depois ter prosseguimento. A fase externa. Então, beleza. Tudo isso é a fase interna. Preparamos o edital, abrimos o procedimento administrativo, recheamos eles com documentos obrigatórios e preparamos o edital. O edital foi aprovado, tudo. Agora a gente vai começar a fase externa e agora vem as etapas da fase externa. Vamos ver se a gente consegue organizar a nossa cabeça, porque mais importante do que saber toda a lei de cor é a gente conseguir compreender como ocorre o procedimento licitatório. Então, primeiro, a primeira etapa é a publicação do edital, é com a publicação do edital que começa a fase externa da licitação. A publicação do edital, na verdade, é a publicação de um aviso contendo resumo dos editais e o local onde o edital em sua íntegra pode ser encontrado. No Diário Oficial, né, essa publicação do aviso deve ser no Diário Oficial, jornal de grande circulação e na repartição. A segunda etapa é a etapa de impugnação ao edital. Veja, se o edital vai vincular tanto administradores como administrados, o administrado ele vai poder impugnar esse edital caso o edital contenha algum vício. Então, qualquer cidadão pode impugnar o edital é público, é interesse público, até 5 dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. A gente já vai chegar nessa segunda fase, nessa outra etapa aqui, na segunda fase que a gente está nessa outra etapa de abertura de envelopes de habilitação. Ou por qualquer licitante, até 2 dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Se houver alguma irregularidade nesse edital, houve uma impugnação, a administração pública vai analisar essa impugnação e ela pode decidir que realmente havia uma irregularidade no edital, precisava ser consertado. A modificação do edital ela deve ser divulgada da mesma forma que o edital foi divulgado, da mesma forma que o texto original. E se afetar as propostas, o prazo para impugnação vai ser reaberto. Se não afetar, vai seguir o procedimento. Veja, a modificação é excepcional. A regra é que o edital não precisa ser modificado. A autoridade competente já analisou, a assessoria jurídica do órgão já analisou, mas é possível que existam irregularidades? Às vezes passa, às vezes o objeto técnico ele pode ser questionado, né? Então, por exemplo, no caso de definições especificidades do objeto da licitação,
que causam direcionamento, dos concorrentes pode indicar justamente esse direcionamento. E se alterar esses elementos essenciais na formulação das propostas, reabre-se o prazo para impugnação do edital. O edital é republicado. A terceira etapa, então, o recebimento dos envelopes. Olha lá, o edital foi divulgado, foi o aviso, foi aberto prazo para impugnação e, ao mesmo tempo, já foi fixado a data para o recebimento dos envelopes. O prazo mínimo, e é isso que importa nessa fase do recebimento dos envelopes, é que o prazo mínimo entre o aviso e o recebimento do envelope é de 45 dias para licitação na modalidade concurso ou concorrência, e na concorrência apenas para empreitada integral ou licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço, 30 dias para as demais hipóteses da modalidade de concorrência ou para a modalidade de tomada de preço, e nesse caso apenas para a licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço, 15 dias para tomada de preço e 5 dias para o convite. A quarta etapa, abertura dos envelopes de habilitação. Pois bem, entregamos os envelopes, entregam-se os envelopes conjuntamente de habilitação e da proposta. Primeiro, abre-se os envelopes de habilitação. Nessa etapa, vão ser verificados se os licitantes possuem os requisitos mínimos para serem contratados. E o que são os requisitos mínimos para serem contratados, né? Tudo isso é providenciado, justificado pelo setor técnico, né? Habilitação jurídica, que está descrita no artigo 28, a qualificação técnica, que está descrita no artigo 30, a qualificação econômico-financeira, que está descrita no artigo 31, regularidade fiscal e trabalhista, artigo 29, e o cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, que vai tratar sobre o trabalho de adolescentes, né? Criança não pode trabalhar, o trabalho de adolescentes. Habilitação jurídica inclui contrato social, está devidamente constituída. Qualificação técnica é a demonstração da capacidade para realizar a contratação, para realizar o fornecimento, o serviço, a obra. Qualificação econômica ou financeira é que a empresa vai ter saúde para cumprir o contrato, de acordo com os requisitos técnicos previamente descritos. Regularidade fiscal e trabalhista, né? Isso é bem padrão na administração pública. Né? A administração pública não pode contratar com alguém que está devendo para o fisco ou que tem demandas trabalhistas em aberto ali para pagar para trabalhadores. Não faria sentido. Quinta etapa, a verificação da habilitação. Então vamos lá. Na quarta etapa, abrimos os envelopes de habilitação. Na quinta etapa, vamos verificar se aqueles que entregaram o envelope de habilitação estão habilitados ou estão inabilitados. Se tiverem habilitados, prosseguem no certame. Se não tiverem habilitados, eles são excluídos das fases subsequentes, né? O resultado pode ser impugnado e, nesse caso, se um dos licitantes impugnar, ele vai poder continuar a participar do procedimento até o trânsito em julgado dessa decisão de inabilitação. Os inabilitados, eles recebem de volta, lacrados ainda, os envelopes de proposta. E os habilitados também, eles não vão mais poder desistir da sua proposta e, veja, após a abertura da proposta, não cabe mais a inabilitação. Então, a fase de habilitação é agora. Quando passarmos para a fase da proposta e estivermos na fase das propostas, não cabe à administração pública voltar e inabilitar. A licitação é um procedimento que marcha para frente, né? Não pode ser cobrada a taxa, não pode haver documentos não autenticados, mas a autenticação pode ser feita tanto por cartório quanto por servidor. Os documentos também podem ser os originais. E se a administração pública realizar um cadastro, a administração pública pode realizar um cadastro prévio de condições de habilitação, onde todos aqueles que desejam contratar com a administração, eles demonstram a sua regularidade de habilitação antes, basta para eles um certificado atestando aquilo que aquele cadastro demonstra, comprove. Por quê? Porque além daqueles requisitos do cadastro, determinados procedimentos licitatórios podem exigir qualificações técnicas ou qualificações econômico-financeiras mais específicas. Então ele vai juntar aquele cadastro, a certidão daquele cadastro com esses demais documentos. Sexta etapa, abertura dos envelopes contendo as propostas. Veja, a Lei 8666 adora preço.
E agora sim que a gente vai chegar na disputa do menor valor. Então, na sexta etapa, haverá abertura dos envelopes contendo as propostas apenas daqueles que foram habilitados na fase anterior, na etapa anterior. O julgamento deve ser objetivo, conforme os critérios estabelecidos no edital. As propostas irrisórias, sem os valores unitários, incompatíveis com o mercado ou igual a zero, devem ser inadmitidas e já são eliminadas. O que vai poder acontecer? Empate entre o vencedor. Veja, a proposta vem no envelope fechado, os licitantes não sabem a proposta um dos outros, pode ocorrer empate real, no caso um valor exatamente igual, e daí a licitação ela decide o vencedor por sorteio. Agora pode acontecer também que ocorra um empate ficto. Na lei do pregão, a gente vai ver o que é o empate ficto por pregão. Basicamente, né, aqui no caso, é o aplicável a ME e EPP, trazido na Lei Complementar 123 de 2006, dentro de uma faixa percentual. As MEs e EPPs elas podem ficar atrás do menor valor e ser considerado empate para poder oferecer um lance melhor e ser contratado. Né? O empate ficto, e é ficto justamente porque não coincide valor na realidade, há uma pequena faixa, ele vai admitir propostas de até 10% superiores nas modalidades de licitação da 8666 e 5% no pregão eletrônico. E daí, diante desse empate, né, a ME, que fez um lance um pouquinho acima do melhor lance de uma não ME ou uma não EPP, ela vai ter oportunidade de cobrir esse lance vencendo o certame. É uma grande vantagem, principalmente no pregão eletrônico, que vai ser objeto de lei específica, porque no pregão vão se sucedendo os melhores lances em um único evento. Sétima etapa, a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, conforme o caso, com os preços correntes do mercado fixados por órgão oficial competente. Então não é só preço, né? Às vezes o objeto da licitação exige algumas qualificações, alguns requisitos na proposta, né? Principalmente em questões mais complexas, como obras, e nessa fase da proposta, além do preço, vai verificar se o melhor preço ele atende à conformidade os requisitos do edital. Daí vai ter o julgamento e classificação das propostas, e essa é a última etapa em que atua a comissão de licitação. Feito o julgamento, classificadas as propostas, o processo vai ser encaminhado para a autoridade competente. A nona etapa, já pela autoridade competente, é a fase de homologação. Se todo o procedimento licitatório foi correto, o procedimento autuado, numerado, com tudo aquilo que a Lei 866 pediu, está pronto, vamos encerrar, a autoridade competente homologa. Mas pode ser que o procedimento não esteja ok. E daí? Daí a administração ela vai poder anular, né? E a anulação vem por ilegalidade, então anulação, ilegalidade, e ela vai exigir da autoridade competente um parecer escrito e fundamentado. Ou o administrador ainda ele pode revogar o procedimento licitatório. Mas espera aí, o procedimento licitatório foi custoso, o procedimento licitatório envolveu uma série de providências preliminares que já passou pelo crivo da autoridade competente. E por que agora ela está revogando? Por razões de interesse público supervenientes e devidamente demonstradas. Né? A revogação ela pertence à esfera discricionária, mas ela não é tão discricionária assim. Né? Tem que ter razões de interesse público supervenientes ao início do procedimento licitatório e devidamente demonstrada. Obviamente, no momento em que se soube dessas razões de interesse público, a autoridade já pode intervir no procedimento licitatório para evitar um dispêndio maior. Mas a lei de licitações ela vai tratar da revogação na fase que a autoridade recebe o processo e fala, opa, não, agora não é mais do interesse da administração contratar. Por exemplo, a administração ia realizar um evento envolvendo professores, né? Uma capacitação de professores, realizou uma empresa para realizar a capacitação de professores. Durante a licitação, deflagrada greve na rede de ensino,
os professores estão insatisfeitos com alguns aspectos da administração, eles paralisam e isso compromete todo o calendário escolar. Então a administração fala, olha, agora não vai ser possível mais eu realizar esse evento. Então, para que eu vou homologar uma licitação se esse evento não vai mais acontecer naquela data? Ou não vai acontecer mais naquele ano? Vamos esperar, e daí da próxima, quando der para realizar o evento, vamos realizar um novo procedimento licitatório. 10ª etapa, adjudicação. Olha só, o procedimento termina, a autoridade homologa o procedimento, e daí ele vai adjudicar o objeto ao vencedor. É um ato declaratório e vinculado, é vinculado porque se for homologado, a autoridade não tem a discricionariedade para não adjudicar para o vencedor. Então, é o ato declaratório e vinculado que atribui ao vencedor o objeto da licitação. A 11ª etapa é a convocação para assinar o contrato. Então, o adjudicado é convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no edital, que pode ser prorrogado por uma única vez por igual período. Se a administração não convoca o adjudicatário para assinar o contrato em até 60 dias, o adjudicatário está liberado da obrigação de assinar. Mas, se ela convoca dentro desse prazo, ele também tem o dever de assinar o contrato, sob as penas do artigo 81, né? Porque a não assinatura do contrato equivale à sua inexecução, à inexecução total das obrigações. E daí ele vai perder também, né? Se ele não comparece, ele perde o direito como vencedor do procedimento licitatório. E daí? A administração fez todo o procedimento, chamou para assinar, ele não quis assinar, vai ser punido, tudo bem. Como fica? Tem que realizar um novo procedimento licitatório? Não. A administração ela pode convocar os demais licitantes na ordem de sua classificação, então vai chamar o segundo, e se o segundo não aceitar o terceiro, ou se no terceiro não terceiro, para ser contratado. Mas veja, olha o limite da Lei 8666. Não basta só chamar o segundo e ver se ele quer ou não contratar. Vai chamar o segundo, vai chamar os subsequentes, para assinar o contrato, desde que eles aceitem assinar o contrato nas condições do primeiro colocado. Então, se ele venceu pelo menor preço para fornecer alguns objetos, naquele caso, no exemplo das canetas, ofereço o menor valor unitário para as canetas e o menor valor total, consequentemente. O segundo colocado tem que aceitar fornecer as canetas pelo mesmo valor. E por fim, a gente precisa lembrar que os recursos são possíveis no procedimento licitatório. Então, há recurso previsto no artigo 109 para habilitação ou inabilitação do licitante. Lógico, porque o licitante inabilitado ele vai recorrer, mas aquele habilitado que outras pessoas discordem, né, um cidadão ou outro licitante, pode recorrer contra a sua habilitação. Contra o julgamento das propostas, contra a anulação ou revogação da licitação, por isso que os atos são sempre justificados, né? Contra o indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Então voltamos ao registro cadastral das condições de habilitação. E se alguém tem o pedido indeferido de inscrição no registro cadastral, ele pode recorrer também. Contra a rescisão do contrato, vai ter uma aula específica sobre contrato administrativo da Lei 8666. E contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa, são a penalidade as penalidades previstas na Lei 8666, tanto para alguns fatos ocorridos durante o procedimento licitatório, tanto para alguns fatos que envolvam a relação contratual. É isso, espero que os senhores tenham entendido os procedimentos da licitação, tenha ficado bem claro os procedimentos e os requisitos da parte do edital, das condições de habilitação, esses aspectos. Muito obrigado e até a próxima.